Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Vamos para a terceira parte deste módulo, né, que aborda o bioma Caatinga e o bioma Pampa. E agora nós vamos focar um pouquinho sobre as aves, né? Que os cientistas descobriram evidências de que as aves devem ter surgido aí por volta, né, de 200 milhões de anos atrás, ou seja, dentro da escala geológica, né, o período Jurássico. Neste período surgiram então imensas florestas, né, de gimnospermas. Para quem não lembra, o grupo de plantas das gimnospermas são representados pelos pinheiros e pelas araucárias, tá? E então, além do surgimento dessas florestas de gimnospermas neste período, também surgiram novas espécies de dinossauros. Essa imagem aqui, ela mostra uma reconstituição aí de um ambiente que pode ter propiciado aí o surgimento das aves. Apesar de ser então um assunto bastante controverso entre os cientistas, já que tem uns que aceitam, outros que não aceitam, ainda existe alguns pontos de interrogação. Atualmente, a hipótese mais aceita sobre a evolução das aves propõe que elas surgiram então a partir de um grupo de dinossauros, né? Então que esse grupo de dinossauros, né, que se separou, foi ganhando características diferentes, né? Muitos cientistas consideram que há tantas semelhanças entre aves e dinossauros que, de forma simplificada, elas podem ser consideradas como dinossauros aí com penas, né? E aí nós temos aqui, ó, essa leitura das primeiras aves deste fóssil que foi encontrado aí, ó, e que traz, né, algumas características interessantes. Então, um dos fósseis descobertos em meados do século XIX intrigou os cientistas por muitos anos. Trata-se de um animal com várias características de réptil, mas com pena, estrutura presente nas aves atuais. Por possuir semelhanças com esses dois grupos de animais, este fóssil corrobora a teoria de que as espécies evoluíram gradativamente com estágios intermediários. Batizado como Archaeopteryx, né, que vem do grego asa antiga, o fóssil data de cerca de 150 milhões de anos atrás, ou seja, lá do período Jurássico, período do apogeu, dos dinossauros. Novas descobertas de fósseis mais antigos questionam uma hipótese que considera, né, o Archaeopteryx o ancestral de todas as aves. Ainda hoje, os cientistas não chegaram a uma concordância a esse respeito, até porque existem algumas lacunas dentro deste processo da evolução e que com o tempo a gente vai descobrindo uma ou outra, né, lacuna aí e ligando as ideias. Então aqui a gente tem o representante que acredita ser aí, ó, um dos fósseis que deram aí origem, né, às nossas aves atuais, tá bom? Bom, com relação a isso, a gente ainda vai falar agora de outras características, né? Entre as características comuns a répteis e a aves está aí a presença da pele seca e o fato de ambos botarem ovos com casca. Então, ambos apresentam fecundação interna, desenvolvimento direto, ou seja, a partir do momento que sai do ovo, né? O indivíduo já é bem parecido com um adulto, não precisa passar por uma metamorfose, né? E além disso apresentam escamas, por exemplo, no corpo dos répteis e nas pernas das aves a gente encontra isso. Aí também existem mais características, por exemplo, né? No caso das tartarugas, elas possuem, ó, um bico, né? Assim como as aves apresentam um bico, né? Chamado bico córneo, formado aí por uma proteína muito resistente que é a queratina. Essa mesma proteína é encontrada nos mamíferos, então olha a ligação da evolução que a gente vai tendo, né? Ela é encontrada nos mamíferos, nas unhas, nas garras e nos cascos, né, de alguns mamíferos aí. Então a gente vai ligando algumas características importantes, né? Com relação à diversidade das aves, a maioria delas podem voar. Então, entre as adaptações para o voo, né, estão aí as penas e os ossos porosos que as tornam mais leves. Então, penas e ossos porosos contribuem para que elas tenham uma maior leveza.
Aí, se a gente olhar só para o lado das penas, além delas auxiliarem no voo, elas também ajudam a manter a temperatura, né, constante do animal, né? Sobrepostas, elas vão se sobrepondo, elas formam uma capa que protege o corpo do ambiente externo e reduz então essa perda de calor. E aí, como consequência dessas e de outras adaptações, as aves conseguem então viver em locais aí de baixas temperaturas. Por isso que a gente tem uma grande diversidade de aves também. E alguns padrões de comportamento, que é o que a gente vai ver aqui por causa do pavão, as penas são importantes na atração aí do sexo oposto para a reprodução, como é o caso dos pavões, né? Machos que exibem as longas penas da cauda para atrair as fêmeas durante um ritual conhecido como corte. Então, olha lá, eu tenho o macho, eu tenho a fêmea. O pavão macho se exibindo para uma fêmea. Olha uma coisa curiosa aqui, né? Devido ao comportamento do pavão macho, criou-se o verbo pavonear em várias línguas, com o sentido, né, de exibir-se com ostentação e com vaidade, enfeitar-se vistosamente. E olha lá, a cauda do pavão pode chegar aí a 2 metros de comprimento. Então não se assustem se um pavão aí abrir a cauda para vocês, ou próximo de vocês, é porque pode ter ali uma fêmea, ele está querendo fazer, né, a corte para ela, né? E por último, a gente tem essa imagem aqui, ó, que a gente vai mostrar a questão da diferença das patas e a diferença dos bicos, né? Então, olha lá, os pés das aves indicam adaptações ao ambiente em que vivem, o que lhes permite correr, saltar, escalar, se prender a galhos, atacar presas, segurar alimentos, né? Os bicos, aí a gente vai ver aqui os bicos, né? Tem diferentes formas e tamanhos estão relacionados ao modo pelo qual o animal obtém o seu alimento. O bico forte e curvo da arara permite quebrar frutos e sementes. O bico fino e comprido da garça lhe permite se alimentar de peixes, né? E o bico forte em forma de gancho da águia, que é esse aqui, ó, né? Lhe possibilita se alimentar de carnes das suas presas. Existem aves nos mais variados ecossistemas, desde ecossistemas terrestres como aquáticos. Não quer dizer que ela vive dentro da água, quer dizer que ela sobrevoa o mar, por exemplo, e ela consegue dar uma mergulhada, por exemplo, para caçar peixes, tá? Então aí por isso que a gente fala. No caso, entre as aves do ecossistema aquático, nós temos as gaivotas, o trinta-réis e os mergulhões. Aqui nós temos um exemplo de uma espécie aquática, tá? Então vamos conhecer um pouquinho os representantes dessa imagem. Aqui nós temos uma maritaca, uma árpia ou um gavião real, um beija-flor, olha lá o 30 réis, né? Aqui nós temos a urutau, sabiá laranjeira, anu branco, uma ema, aí nós temos o mutum e nós temos o anu preto. Então aqui eu termino com vocês um pouco sobre as aves e aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.